Candidata, sabe que os empresários temem em relação à senhora é que, diante de um conflito entre o agronegócio, por exemplo, e os ambientalistas, ou os ambientalistas e a necessidade de fazer infraestrutura no país, obras de infraestrutura, a senhora sempre ouvirá mais os argumentos, tenderá a ser mais sensível aos argumentos dos ambientalistas, mas só que o Brasil, o agronegócio é a salvação da nossa lavoura, que garante a balança comercial, e o Brasil precisa de estradas e precisa de energia. Como é que a senhora responde a esses temores em relação a toda a sua vida profissional? É que as duas coisas não são incompatíveis, Miriam. Eu tenho insistido que é fundamental juntar economia e ecologia. É uma parte muito pequena do agronegócio que tem essa visão, que é mais uma visão política, ideológica, de que para o agronegócio ser próspero, é preciso negligenciar meio ambiente. É possível aumentar a produção por ganho de produtividade. Não sei se vocês viram uma matéria que saiu recentemente, dizendo que as chuvas do sul, do sudeste, de parte do centro-oeste, elas se dão em função da Amazônia. A destruição da Amazônia significa a ameaça de transformar em deserto as regiões mais prósperas do agronegócio. Então, é interesse do próprio agronegócio moderno, das pessoas que querem aumentar a produção por ganho de produtividade, que a gente não fique nesse dilema. Não há esse dilema para produzir e proteger. As duas coisas são inteiramente possíveis. Nós podemos aumentar a produção por ganho de produtividade. De 73 para cá, o Brasil teve um aumento de produtividade de mais de 200%, com uma expansão diária de apenas 31%. E tem um falso dilema, é a cortina de fumaça que é feita toda a eleição. O problema do agronegócio não é a proteção do meio ambiente, não são os índios e os quilombolas, é a falta de infraestrutura, de hidrovias, de ferrovias, de termos estradas adequadas para o transporte, armazenagem e portos. É isso que faz com que a gente perda cerca de 30% da nossa produção agrícola em função do descaso da infraestrutura. Exatamente isso que eu queria perguntar, candidata. Esse temor de que a senhora vai ser mais sensível a argumentos de ambientalistas do que de empresários, inclusive no caso das obras de infraestrutura, vem muito em função de quando a senhora foi ministra do Meio Ambiente e era muito criticada por travar as licenças ambientais. A gente tem aqui um dado de que quando a senhora, depois que a senhora saiu do ministério, as licenças pularam de 300 por ano para 800 no ano passado. O que eu posso te dizer é que as licenças que foram dadas durante a minha gestão, foram as licenças mais complexas. Você fazer o licenciamento do Rio São Francisco, que desde o tempo do Império se tentava fazer a transposição, e fazer isso com liminares em vários estados, o Ministério Público, e ganhar todas as liminares, é porque foi um trabalho muito bem feito. Você fazer a licença de Santo Antônio Giral e conseguir dar essa licença depois que toda a documentação foi apresentada pelo demandante em 3 meses, é preciso ter muita eficiência. Fazer a licença da BR-163, que envolveu cerca de 13 ministérios para poder dar essa licença, e um trabalho de aprovar uma lei no Congresso para poder criar uma limitação administrativa temporária que nos levou a criar 8 milhões de hectares de unidades de conservação no processo da feitura da estrada, ao longo da estrada, exatamente para diminuir desmatamento. Nós conseguimos dar a licença. Sabe o que aconteceu? Quando a gente protegeu a área, que eles diziam que não ia ser impactada, perdeu o interesse por fazer a estrada. A estrada não entrou nas obras do PAC, o consórcio privado desistiu de fazer a estrada e os prefeitos e os governadores também não falavam mais da estrada. Sabe por quê? Porque não era mais possível a grilagem. Depois que eu saí, negligenciaram o plano BR-163 e o desmatamento voltou a crescer.